começando mais um podcast do Alexandre Lans. Pois é, literatura, dica de livro, notícia boa, música, sim. Temos aqui hoje a Marina Aquino, é uma cantora independente que está fazendo muito sucesso no YouTube. E eu trouxe para vocês aqui hoje um vídeo dela. Aliás, eu vou trazer muitos vídeos dela, porque ela canta divinamente músicas da MPB, música popular brasileira, e tem uma voz belíssima, né? E para começar, nós vamos de dica de livro. Bom, hoje, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um livro muito bacana que eu estou lendo, do Tiago Brunet. Ele é autor best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos. Emoções inteligentes. Governe sua vida emocional e assuma o controle de sua existência, da editora Buzz. Vamos falar um pouquinho de quem é Tiago Brunet. Ele nasceu no Brasil, mas vive pelo mundo compartilhando a sabedoria milenar. Casado com Giannini, pai de Júlia, José, Joaquim e Jasmin, Brunet é um dos palestrantes internacionais mais requisitados atualmente, tendo se apresentado em cerca de 30 países. Teólogo formado pela Universidade de Flórida, né? Onde também concluiu um mestrado e autor de best-seller publicado em mais de 15 países. Como apresentador do programa Café com o Destino e host do Brunetcast, Tiago se tornou um dos guias espirituais mais seguidos do mundo. Como fundador e CEO do Instituto Destiny, idealizou o método Destiny, onde treina seus alunos e mentorados a praticarem os princípios milenares. Aí, se você quiser saber mais, gente, ele está lá no Instagram, Tiago Brunet, né, Temudo, ou também no Instagram, Instituto Destiny, com Y no final, ou o Método Destiny, com Y no final também, todos eles no Instagram. Mas, afinal de contas, de que se trata as emoções inteligentes? Governa sua vida emocional e assuma o controle de sua existência. Vou ler para vocês aqui a contracapa. Emoções são passageiras, mas decisões são permanentes. Você não controla o destino e nem certos acontecimentos, mas o controla o que sentirá em relação a isso. Saber dominar os próprios sentimentos é determinante para encontrar sucesso e felicidade. Neste guia libertador, completo e de fácil leitura, agora em nova edição, o autor best-seller Tiago Brunet, teólogo especialista em desenvolvimento pessoal e espiritualista, ensina como o emocional pode desempenhar um papel essencial tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Chegou a hora de você assumir o controle de suas emoções e direcioná-las para que lhes proporcionem um futuro de paz, prosperidade e equilíbrio. Eu comecei a ler, pessoal, e realmente o livro é muito bom. Fala sobre o autocontrole, a falta do autocontrole, treinar o domínio das nossas emoções, a sensibilidade para reconhecer erros e emoções, automotivação, autoconhecimento. É um dos livros hoje mais vendidos nas livrarias. Fica a dica aí, Tiago Brunet, Emoções Inteligentes.
Essa é a nossa dica de livro. E aí, pessoal, vamos em literatura? Literatura, eu vou sempre trazer aqui um conto, uma crônica, um trecho de um livro ou mesmo uma poesia. No caso de hoje é Vinícius de Moraes, Antologia Poética, né? Um dos grandes poetas da nossa literatura. Só uma rápida curiosidade aqui do Vinícius de Moraes, que ele nasceu no dia 19 de outubro de 1913, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, e passou parte de sua infância na Ilha do Governador. Escreveu seu primeiro poema aos 7 anos de idade. Fez o curso de Direito no Rio e o de Literatura Inglesa em Oxford. Interessado em cinema desde estudante, foi crítico e censor cinematográfico. Olha, foi censor, gente. Ingressou na carreira diplomática por concurso em 43, tendo servido em Los Angeles, Paris, 2 vezes e Montevidéu. Foi várias vezes delegado de nosso país nos festivais internacionais de cinema de Cannes, Berlim, Locarno, Veneza e Punta del Este, em 1966. Membro do Júri Internacional de Cannes. E, enfim, eu acho que vale a pena pesquisar aí na internet um pouco mais sobre Vinícius de Moraes. E tem aqui eu considero um dos mais belos poemas dele, que é o Soneto de Separação. Então, a hora que eu olho embaixo assim, gente, é para ver se está gravando direitinho. Que é o Soneto de Separação. De repente do riso, fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se faz amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Soneto de Separação, Vinícius de Moraes. Pessoal, para encerrar nosso podcast de hoje, como eu disse, tem uma pérola chamada Marina Quino no YouTube, canta lindamente, e eu trouxe para vocês esse vídeo que vale a pena ser visto e ouvido, para encerrar o nosso podcast de hoje. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são limpos, românticos são lindos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha, sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão.
Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são limpos, românticos são lindos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha, sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são poucos, românticos são loucos como eu. Românticos são poucos, românticos são loucos